Gente, vocês sabem quando aconteceu a primeira eleição com 3 candidatos em Campo Formoso? Vamos a ela. O ano de 1982 foi o ano que aconteceu a primeira eleição com 3 candidatos a prefeito. 3 candidatos que foram escolhidos ou que se botaram seus nomes para ser candidatos a prefeito em Campo Formoso. Foram José Joaquim de Santana, Pedro Gonzaga de Menezes e Fernando Vieira de Miranda, o Fernandão. José Joaquim de Santana, então vice-prefeito de Salomão Galvão de Carvalho, na gestão de 78 a 82, era o candidato de Salomão, ou se tornou candidato de Salomão. Pedro Gonzaga de Menezes era secretário de Salomão Galvão de Carvalho. E Fernando Vieira de Miranda, o Fernandão, era vereador do grupo Boca Preta, que na época tinha um nome, até que era chamado de Onça e o outro Viado. Boca Preta, a Onça, e o Boca Branca, chamado de Viado. Naquela época, esse nome era bem mais chamado, os dois grupos, do que Boca Preta e Boca Branca. Então, Fernandão, sendo vereador do lado dos Boca Preta, ou do lado das Onças, vamos dizer assim, e aconteceu que o Pedro Gonzaga, o Salomão tinha falado para o seu Pedro, o saudoso Pedro Gonzaga, que seria ele o candidato a prefeito, seu sucessor. Mas, no andar da carruagem, no desenrolar do mandato, Salomão mudou de ideia e resolveu lançar José Joaquim de Santana, seu vice. E aí, o seu Pedro começou a perceber aquilo. E aí, numa conversa franca com Salomão Galvão, ele teve a resposta de Salomão que o candidato de Salomão seria José Joaquim de Santana. Pedro Gonzaga fez o que todos fariam, foi buscar apoio do outro lado. Do lado de Dr. Regis, de Juca, ou seja, do lado do Boca Preta, do lado das onças, vamos dizer assim. E aí surge um terceiro personagem. Fernando Vieira de Miranda era um vereador atuante, era uma pessoa já muito com um respaldo na cidade, tinha pretensões políticas maiores. E Fernandão achava que ele seria o candidato a prefeito, apoiado por Juca Marques e Dr. Regis. Só que, com a chegada de Pedro Gonzaga ao grupo Boca Preta, eles mudaram de ideia, resolveram lançar, na verdade não mudaram de ideia, eles ainda não tinham candidato, mas aí com a chegada de Pedro Gonzaga, eles fizeram a escolha de Pedro Gonzaga ser o candidato do grupo Boca Preta. E Fernandão, se sentindo preterido, ou não sendo escolhido, resolveu não concorrer mais a vereador. E aí o que é que o Fernandão faz? Ele se lança candidato a prefeito pelo partido MDB, que era a Antiga Arena, que virou MDB, e Fernandão se lança como terceiro candidato. Ele não aceitou, disse: não, senhor Juca, se eu não posso ser candidato para o seu lado apoiado por o senhor, eu vou ser candidato sozinho. E aí ele foi encarar a eleição, uma eleição duríssima, ganhada por José Joaquim de Santana por 200 votos, 200 e poucos votos, naquela época era insignificante. A eleição passava de 3 a 4 dias para dar o resultado, era na cédula contada no Fórum de Campo Formoso, e até o saudoso Dadai ficava com carro de som anunciando as urnas que eram abertas. E por 2 noites Pedro Gonzaga dormiu prefeito. Por 2 noites, Pedro Gonzaga dormiu como prefeito. E o Salomão e o José Santana já estava desacreditado na vitória, de reverter aquele resultado. E um jovem vereador eleito naquele ano, José Carlos Martins, que agradeço por as informações, que me passou muitas informações dessa eleição, chegou até Santana e falou para ele que era correligionário do mesmo grupo, e falou para ele
doutor Santana, ainda tem eleição, ainda tem urnas para ser aberta, a coisa pode mudar. E ele achava que não reverteria aquele resultado. E nos 2 anos seguintes, que abriram o restante das urnas, o Santana conseguiu reverter e ganhar a eleição com 200 votos de frente, de seu Pedro Gonzaga. Primeira eleição do Pedro Gonzaga, que depois viria a concorrer mais 2, perdendo uma para Salomão depois, e depois ganhando de João Campelo. Então, assim, e Santana ganhou a eleição, em 82, e mandou por 6 anos. Não tinha reeleição, não podia ter uma reeleição, então ele governou até 88, até 1988. Quando ele assume em 83, vai de 83 a 88, José Joaquim de Santana. E Fernandão teve 422 votos. Bom, vejam bem, 422 votos hoje para um vereador se torna até insignificante. Imagine para um candidato a prefeito. Só que naquela época, em 82, praticamente 40 anos atrás, Campo Formoso tinha uma população bem menor e a situação de votação era bem menor, as pessoas que votavam. Então foi uma boa votação. Primeiro, enfrentou um candidato apoiado por a prefeitura, né, por o prefeito da época, que foi o José Joaquim de Santana. Segundo, enfrentou outro prefeito, outro candidato, apoiado por um grupo político muito forte, que foi o seu Pedro Gonzaga, apoiado por Juca Marques, Dr. Regis e o grupo Boca Preta. E Fernandão sem nenhum apoio nenhum, só com a cara e com a coragem, com a vontade. E então esses 422 votos foi uma vitória assim, da garra e do comodismo de ser sempre vereador, e aprender a dizer não aos, vamos dizer assim, aos caciques, aos chefes políticos da época, coisa que a gente não vê hoje em dia. E Fernandão quebrou esse paradigma. E por isso, ele depois houve a eleição de 96, onde a Aerotildes, né, foi candidata pelo PT. Em 2000, Ronaldo foi candidato também, como terceiro candidato. Em 2008, Daniel Muniz também, pelo Partido Verde, sendo candidato como uma terceira via. Então, Campo Formoso teve essa chance 4 vezes de uma terceira via. Só que essa terceira via lança o primeiro ano e depois desiste, não tem continuidade. Então, Campo Formoso não tem uma terceira via que insista, consistente e que dê oportunidade. Porque, assim, existe a votação, muito voto, a abstenção de voto e também votos nulos, pessoa que não quer votar em ninguém. E uma terceira via é uma opção para as outras pessoas. Mas a polarização em torno dos votos dos dois grupos em Campo Formoso é muito forte, é muito difícil de se mudar isso. Não é uma coisa fácil, mas com o tempo pode-se fazer isso. Mas registrando que essa foi a primeira eleição, os 3 candidatos, José Joaquim de Santana, que foi o vencedor, Pedro Gonzaga, que mais 2 eleições se elegeu prefeito, e o Fernandão, que daí, depois dessa eleição, desistiu da política e foi até embora de Campo Formoso, foi morar fora. Mas foi o primeiro a dar esse passo de uma terceira via em Campo Formoso. Terceira via essa que seria bem-vinda nesse momento em Campo Formoso, mas que não tem pessoas que tenham coragem de encarar uma terceira via. Pessoas até que têm um certo poder econômico bom, mas querem continuar no poder ou do lado mais forte. Então, Campo Formoso precisaria, por o tamanho, por a extensão, precisaria de uma terceira via. Mas quem? E aí fica a pergunta, quem? E aí fica a lembrança. Em 1982, Fernando Vieira de Miranda, o Fernandão, foi o primeiro cara que deu a cara para bater, foi o primeiro cara que chegou junto e conseguiu ser o terceiro candidato e ter uma boa votação para aquele ano de 1982. Fica registrada essa história política de Campo Formoso e mostra que Campo Formoso tem uma política bem polarizada cada vez mais. E Eurico, que também foi candidato a prefeito. Então, essas 4 pessoas, junto com o Fernandão,
forma 5 pessoas que foram candidatos já pela uma terceira via em Campo Formoso.